Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando o primeiro Versão Cristã do ano de 2022. Um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica, a partir da cosmovisão cristã. Esse programa vem se constituindo como um ato profético em nosso país, em nosso estado, em nossas cidades. Nós estamos remodelando, você pode ver que nós estamos com um formato diferente, voltamos para a gravação presencial e muitas surpresas virão para você ao longo desse ano de 2022. E nós vamos iniciar esse ano com um programa que vem discutir o tema Vem Orar Belém. É um ato profético que vai acontecer no próximo dia 28, aqui em Belém do Pará. Para falar desse ato profético, desse ato de oração, nós convidamos aqui o idealizador do projeto, o coordenador do projeto, o pastor Marcelo Carvalho, da Igreja Batista Angelim de Belém. É uma grande alegria, Marcelo, te receber aqui para debater conosco. Nós estamos recebendo também o apóstolo Natanael Sodré, da Igreja Batista Atos da Restauração, também em Belém, e para debater conosco, sempre presente em nosso programa, o pastor Daniel Berg, da Igreja Primeiro Amor. Bom, antes de iniciar, eu quero ler um versículo bíblico que está no livro de Esdras, 10:1, que tem tudo a ver com esse projeto, né, pastor Marcelo? Que diz o seguinte: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Pastor Marcelo, quero iniciar dizendo da minha alegria de estar contigo aqui. Nós que não nos vimos com uns 20 anos. Por aí, né? Nós éramos contemporâneos ali na Igreja Batista Central, na época do pastor Aloísio Laurindo, da irmã Ivone. Sim. E agora, depois de 20 anos, nós estamos nos reencontrando aqui no Versão Cristã. Quero iniciar te perguntando, Marcelo, como é que surgiu essa ideia? O que é esse projeto, para quem está nos assistindo? O que é o Clamor pela Cidade? O que é o Vem Orar Belém? E qual é a importância desse chamado para o dia 28? Uma alegria enorme estar nesse programa tão precioso, nesse programa tão especial, que certamente está abençoando centenas, milhares de famílias nesse momento. Alegria enorme rever você, sempre bonito, ungido, abençoado, amado amigo, apóstolo Natanael, pastor Daniel Berg. Uma alegria muito grande, e o texto que você acabou de ler, pastor Eduardo, ele retrata muito bem a essência desse projeto. E a essência desse projeto parte exatamente da oração. Porque veja, no versículo que você bem frisou, pastor Eduardo, logo no início diz: enquanto Esdras orava. Eu gosto dessa palavra enquanto, ou seja, durante, no decorrer, em que ele orava e fazia confissão e chorava, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Então eu começo a perceber de pronto, Eduardo, que a oração é uma chave poderosa, que a oração é uma arma gigantesca. E o Vem Orar Belém, ele nasce desse entendimento, de que uma das armas mais poderosas que a Igreja do Senhor Jesus tem é a oração. Porque não existe na história dos avivamentos, pastor Daniel, nenhuma história de avivamento nos séculos passados que não tenha sido precedida pela oração. Então, Vem Orar Belém, o clamor por Belém, não poderia acontecer de uma outra forma, por um outro caminho, que não fosse por esse pilar poderoso chamado oração. E foi o texto que o Senhor fez saltar no nosso coração em agosto de 2019, 6 meses antes da pandemia estourar na nação brasileira. Deus fez esse texto queimar no nosso coração. E aí, pastor Eduardo, nós reunimos uns 6 ou 7 pastores da cidade, pastores assim amigos, e eu abri o meu coração para eles, de que eu estava sendo compungido pelo Espírito Santo a reunir os pastores da cidade de Belém num projeto de oração, que a princípio, durante 2 anos e meio, vinha acontecendo dentro das igrejas de Belém. Era uma igreja
a cada mês. Então nós escolhíamos uma igreja e aquele pastor então recepcionava os pastores da cidade, e no horário das 22 às 23 horas, dentro do templo, nós estávamos ali como igreja, como sacerdotes, como ministros, chorando, né, reproduzindo esse cenário que Esdras vivenciou, né? Estávamos ali orando e clamando pela nossa cidade, clamando pela unidade da igreja. Então, há 2 anos e meio, nós vínhamos fazendo isso dentro das igrejas, até então no templo, né? A pandemia veio e aí dificultou um pouquinho, né, a questão do lockdown, a questão das reuniões, e agora, quando o projeto retoma, o Espírito Santo então sopra, dando essa direção. É a hora agora dessa grande multidão se juntar aos Esdras dessa cidade. Mas quem é essa multidão? Quem está nos assistindo aqui? Quem é que está sendo convidado para o dia 28? Todo mundo, qualquer pessoa? Quem é que está chamando? Como é que está funcionando essa mobilização? Perfeito, essa pergunta ela é espetacular. O nome do projeto e o nome da chamada é bem ousado, Vem Orar Belém. Então, de pronto nós estamos chamando a cidade toda. Belém precisa vir orar, porque a oração ela vale para essa cidade, né? Então nós estamos nesse primeiro momento reunindo os sacerdotes dessa cidade, os ministros do evangelho, os pastores, as pastoras, e a partir deles cada igreja está sendo chamada. O rebanho do Senhor Jesus, representado por várias denominações, está sendo chamado. O dia 28, na Praça do Operário, meu Deus, só o Espírito Santo já sabe, na sua onisciência, o que vai acontecer nesse dia 28. Mas eu estou com uma fé gigantesca, Eduardo, de que Belém vai parar por 1 hora, sabe? Belém vai parar. Vai ser um congestionamento de anjos, um congestionamento de uma grande multidão, sabe? É a hora da cidade de Belém. É a hora do Senhor entregar essa cidade na mão da igreja, mas de uma igreja que ora, mas de uma igreja que clama, de uma igreja que jejua, de uma igreja que confessa, de uma igreja que se arrepende. E essa igreja precisa estar no dia 28 de janeiro, na Praça do Operário, a partir das 20 horas. Estaremos ali dobrando os nossos joelhos, como um só rebanho, como uma só igreja, como um só povo. Conversávamos ainda há pouco, né, Daniel? Falando exatamente isso, que Deus não tem um Espírito Santo para a Assembleia de Deus, um outro Espírito Santo para a Quadrangular, um outro Espírito Santo para as batistas, um outro Espírito Santo para as comunidades. Não, Deus só tem um Espírito Santo. Deus não tem 2, 3, 4, 5 igrejas nessa cidade. Deus só tem uma igreja. Há um só rebanho e um só pastor. E esse pastor, o supremo pastor da igreja, o condutor da igreja, o dirigente da igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o único nome que nós queremos ver sendo entronizado em Belém do Pará. Esse é o único nome na Praça do Operário que nós queremos exaltar. É a hora do Senhor entregar Belém na mão da igreja. É a hora de Belém devolver a glória devida ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, pastor. Amém. E aproveitando que o senhor citou nossa conversa anterior, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está avaliando essa adesão dos pastores. Como é que os pastores têm recebido esse convite? Como é que o senhor tem avaliado isso? Muito boa a sua pergunta, pastor Daniel. Eu consigo enxergar essa adesão pelas lentes espirituais, de que muito mais do que a minha fala, muito mais do que a fala de qualquer outro colega pastor, há na verdade um movimento do Espírito acontecendo no coração da igreja. Há um avivamento acontecendo. Pronto, que é algo muito mais do céu para a terra, né, do que da terra para o céu. E quando essa semente de avivamento, promovida pelo próprio Deus, vai acontecendo dentro de uma cidade, dentro de uma geografia, o próprio Espírito Santo, pastor Daniel, se encarrega de começar a falar no coração de cada um líder. Porque para mover algo dessa envergadura, que envolve líderes que pensam diferente sobre vários temas,
que tem a sua plataforma ministerial, tem a sua visão ministerial, que muitas vezes é diferente da plataforma A, B e C. Para mover algo dessa envergadura, somente o Espírito Santo poderia fazer isso. Então é impressionante, pastor Daniel, que quando a gente vai chegando com esta convocação para os pastores da cidade, está aqui quem interage com aproximadamente uns 400 pastores dessa cidade, e eu vou no individual, né, eu vou no WhatsApp, ligo, mas é impressionante que quando a gente chega, a gente percebe que o Espírito Santo já chegou lá primeiro, pela maneira como esse líder recepciona, pela maneira como esse líder diz sim, pela maneira como esse pastor diz amém. E é impressionante que no meio de centenas de pastores, 400 pelo menos com quem eu falo, nós já temos centenas deles comprometidos, entendendo que muito mais do que uma bandeira denominacional, entendendo que muito mais do que uma placa de igreja, existe algo muito maior que nos envolve e que nos une, inclusive aqui nessa noite, nesse programa. E essa bandeira é a bandeira do reino de Deus, porque Jesus disse lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, que o mundo saberia que Jesus está entre nós a partir da nossa unidade e não a partir da nossa placa denominacional. Então o mundo não saberá que Jesus está no nosso meio pela placa denominacional, mas pela unidade. Então estou convencido, pastores, que uma igreja unida no propósito, com uma só alma e um só coração, como um só homem, ninguém segura essa igreja. E eu penso, pastor Daniel, finalizando aqui essa resposta, que esse entendimento está caindo no coração de muitos pastores, por entenderem que Belém não vai ser conquistada apenas por uma denominação, apenas por uma igreja, sabe? É por isso, Eduardo, que o mérito de um avivamento, ele não será de denominação nenhuma, de igreja nenhuma, de líder nenhum, porque o mérito de um avivamento, ele é do céu, porque veio do céu um vento impetuoso, é do céu que vem. Que bênção, né? E pastor Marcelo, a plataforma da visão das igrejas, todas as igrejas, né? Cada uma tem a sua plataforma de trabalho, mas o que representa essa chamada, que é a chamada de oração, é o que não muda na visão de todas as plataformas, é a oração, né? Perfeito. Então, a oração, seja ela na Batista, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na igreja, enfim, qualquer denominação é oração. Perfeito. Você vai até dizer que existe uma chave no reino espiritual, né? A oração, ela abre chaves, né? Sim, sim. Então, nós não vamos falar uma língua diferente, né? Perfeito. Nesse dia, eu já posso, assim, sentir o que vai ser o mover do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor Jesus nessa cidade, porque a nossa cidade, ela de fato precisa, pastor Marcelo, precisa muito de intercessores, né? E nós vamos estar como intercessores nesse dia 28. Então, a minha contribuição aqui, nesse primeiro momento, é olhando por esse lado, que nós não vamos cantar, porque até o louvor é diferente de uma igreja para outra, né? Sim. Um canta pulando, outro canta batendo a Sim. palma, outro canta, né? Sim. Mas a oração, Sim. né? Sim. Poderia encaixar aí, porque ele vive, Porque né? ele Posso vive. crer no amanhã. Essa é boa, nos une também, né? Mas olha, apóstolo Natanael, que preciosidade a sua fala, né? Então, a oração, ela é uma linguagem espiritual. A linguagem espiritual. Né? Então é uma linguagem do Espírito, né? Que nos une, né? Que nos une. E essa linguagem, ela me arremete para o que a gente estava conversando ainda há pouco também, as 12 tribos de Israel, né? Cada uma tinha o seu estandarte, era diferente o estandarte de cada tribo, cada uma tinha um nome diferente, elas tinham uma linguagem diferente também. Tinha uma tribo que falava Sibolete, a outra falava Shibolete. Mas quando se tratava de tomar um território, era Israel, era uma bandeira só.
E eu acredito que esta é a hora da igreja de Belém virar essa chave. Aleluia. De que nós não estamos competindo com ninguém. De que nós não estamos concorrendo com ninguém. Nós estamos combatendo. Isso, porque Vamos Jesus entrar no disse, combate. edificarei a minha igreja. Ele não disse edificarei as minhas igrejas. Mas foi edificarei a minha igreja. E as portas do inferno Jamais não prevalecerão contra ela. Então essa é uma chave que precisa virar. Sobretudo, apóstolo Natanael, no coração dos líderes. Sabe? No coração dos líderes. Eu costumo, me permitam nessa fala, fazer uma correlação muito grande com Números capítulo 13 e Números capítulo 32. Tem uma correlação poderosa nesses dois capítulos. Porque em Números capítulo 13 nós temos a figura dos 12 espias. E na altura de Números capítulo 13, 2 quiseram entrar na terra, Josué e Calebe, e 10 não quiseram, incrédulos, apáticos, indiferentes, medrosos. E por causa dessa incredulidade, eles pegaram uma punição de 40 anos de deserto. Então 2 queriam entrar, e 10 decidiram não querer entrar. E depois de 40 anos, chegamos em Números capítulo 32. E algo curioso acontece lá, de uma forma contrária. Há 40 anos atrás, 2 queriam e 10 não quiseram. E depois de 40 anos, 10 queriam entrar e 2 não quiseram entrar. Que foi a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Que quando elas chegaram, essas duas tribos, eram as duas tribos numerosas, e quando elas chegaram na Transjordânia, elas ficaram encantadas com o pasto. Uau. E elas disseram para Moisés, olha, manda só as 10 tribos, que a gente já vai ficar por aqui. E naquele momento, eu convido a todos a olharem isso, lá em Números capítulo 32, Moisés se levantou numa autoridade e exortou essas duas tribos, dizendo, vocês querem repetir a mesma história de 40 anos atrás? A postura de vocês está gerando desânimo nas 10 tribos. Isso não é hora de vocês ficarem, vamos para o combate, depois vocês voltam e tomem posse da Transjordânia. E diga-se de passagem, Eduardo, que era a tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho, aquele que deveria dar exemplo. E Gade era a tribo guerreira, era a tribo desbravadora, que também deveria dar exemplo. E para mim essa história, essa correlação, ela fala muito sobre unidade, porque Ruben e Gade eram as duas tribos mais numerosas. Humildemente disseram a Moisés, nós iremos com os nossos irmãos. E depois dessa conquista, nós voltaremos e tomaremos posse da Transjordânia. Eu penso, Eduardo, Natanael e Daniel, que é só isso que precisa acontecer em Belém. É só essa humildade que precisa cair no coração de cada líder de Belém. De entender que não será uma denominação sozinha que vai conquistar Belém. De entender que aquela igreja, que está lá naquele bairro periférico, tão distante, e às vezes com 50 membros, mas aquela igrejinha está cumprindo o seu papel de conquistar essa cidade também. Então, quando isso acontecer, quando a grandeza dessa revelação adentrar no coração de cada líder, de cada pastor, de cada pastora dessa cidade, ninguém vai segurar Belém. Ninguém, porque nós acreditamos que Belém, ela carrega um nome profético. Belém é casa do pão. E nós cremos que no dia 28, lá na Praça do Operário, o Senhor estará desencadeando algo novo para os céus dessa cidade. Belém vai soprar um grande avivamento para a nação brasileira. Amém. É o que nós cremos. Muito bem, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do programa Versão Cristã. Quero dizer, pastor Marcelo, que eu estou arrepiado aqui. Eu estou sentindo aqui realmente um mover do Espírito Santo de uma forma muito intensa. E nós convidamos você que está nos assistindo pela televisão, pelo YouTube, dia 28 de janeiro, às 8 da noite, na Praça do Operário, no bairro de São Brás. Nós vamos estar lá todos
unidos, Aleluia. independente da denominação, orando Aleluia. por Belém, para conquistar este território para a honra e glória do Senhor Jesus. É rapidinho o nosso intervalo, daqui a 2 minutinhos nós retornamos, continuando com esse papo maravilhoso aqui com o pastor Marcelo Carvalho, com o apóstolo Natanael e com o pastor Daniel Berg. Já já nós estamos de volta. Muito bem, nós voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, um programa que vem para transformar a realidade do Estado do Pará, trazendo temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva bíblica. Pastor Marcelo, nós estamos sempre falando em transformação da nossa mentalidade, metanoia, Romanos 12:2 para quem está nos assistindo em casa. E nós sempre gostamos aqui de dar dicas de leitura. A dica de leitura do nosso segundo bloco é o livro do teólogo Miroslav Volf, Uma Fé Pública, como o cristão pode contribuir para o bem comum. Esse livro você encontra nas melhores livrarias e nós recomendamos bastante para que os nossos membros das nossas igrejas, nossos jovens, nossos adolescentes leiam e entendam o que é cosmovisão bíblica, o que é cosmovisão cristã. Nós, como servos do Deus Altíssimo, nós somos chamados para impactar e transformar a nossa realidade, a nossa geografia, como diz o povo do MIR, né? Do M12, gosta de falar da nossa geografia. Nós somos constrangidos a impactar a nossa realidade. Eu estou sentindo nos últimos anos que há um mover profético nas nossas igrejas, mostrando que nós precisamos deixar de estar somente nos templos e ir para as ruas. Belém completou recentemente 406 anos de história. É uma cidade com muitas belezas históricas, que remete à Belle Époque, à época da borracha. É uma cidade, porém, de paradoxos. Pobreza, desigualdade, problemas com mobilidade urbana, problema com saneamento básico. Há poucos dias, os moradores do distrito de Outeiro tiveram um problema com uma balsa que bateu em um dos pilares da ponte, estão passando por problemas de transporte público. Nós temos muita coisa ainda a superar em Belém do Pará. E eu entendo, pastor Marcelo, que esse é o início, esse é apenas o início. Há um mover profético. Como é que o senhor vê esse movimento, de que forma esse movimento pode vir a startar uma mudança de trajetória na nossa sociedade, em nossa amada Belém do Pará? Muito boa a sua pergunta, pastor Eduardo. E isso nos leva a entender que as políticas públicas, elas não estão desassociadas dos pilares sociais. É interessante que Elias, como profeta, quando ele ora pedindo para que os céus fossem fechados e não chovesse em Israel, e aquilo estava acontecendo na nação de Israel como uma verdadeira disciplina, algo precisava alertar aquele povo, aquela geração, aquela nação, que não parava de ofender o coração de Deus. Altares de idolatria, de prostituição, de verdadeiras abominações diante do Senhor. E então a voz profética representada por Elias ora, naquele momento os céus se fecham, e depois de 3 anos, ele ora e os céus se abrem novamente, e Deus faz chover sobre aquela nação. Isso só nos ensina essa grande e poderosa lição, de que não se faz políticas públicas, desprezando os pilares espirituais, desprezando, ignorando a voz profética de uma cidade. Bom seria se os governantes da cidade de Belém, e eu me refiro aqui ao governador do estado do Pará, o prefeito de Belém, bom seria se eles pudessem estar assistindo esse programa. Bom seria se alguém pudesse enviar o link, avisá-los sobre este programa, porque nós precisamos mais do que nunca das autoridades civis da nossa cidade, do nosso estado, entendendo o valor dos pilares espirituais. Porque quando nós olhamos o Salmo 127, por exemplo, a Bíblia chega a dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então a gente percebe que até segurança pública passa pelos pilares espirituais. Então, se o Senhor não estiver guardando a cidade, não adianta a marinha, não adianta exército, aeronáutica, polícia militar, porque Deus quer guardar a cidade. Deus faz questão de guardar a cidade. Deus faz questão de abençoar a cidade. E uma nação só será bem-aventurada em todos os segmentos
quando os nossos governantes entenderem a necessidade da voz profética sendo validada sobre os céus espirituais da cidade. Pastor Marcelo, é interessante essa sua fala aí, porque enquanto o senhor estava exemplificando essa necessidade da política pública estar associada com a voz profética, o senhor traz Elias. E Elias foi aquele que se posicionou e apontou para os governantes e para a população os erros da nação, aonde ela estava pecando, aonde ela estava errando, e se posicionou a favor da retidão, da ordem e daquilo que Deus preconizava como certo, como correto, apontando os erros de Israel. E o que a gente observa hoje é que muitos desses sacerdotes, profetas, hoje os pastores que estão na cidade, que estão até mesmo no estado, eles estão calados, eles não se posicionam, eles não falam nada. Eu não sei se por algum tipo de medo ou se por algum tipo de comprometimento, mas estão calados. Como é que o senhor vê isso? Muito boa pergunta, pastor Daniel. E diga-se de passagem que o livro de Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às paixões, às tentações, às dificuldades, às intempéries da vida. Um homem como nós, comum, porém, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de verdade. E dentro da sua pergunta, pastor Daniel, eu só conseguiria responder dizendo que Elias, ele não estava na mão de autoridade nenhuma, ele não estava na mão de político nenhum, ele não estava na mão de sistema nenhum, ele só estava na mão de Deus. Eu acredito, pastor Daniel, que Deus só precisa encontrar esse homem, Deus só precisa encontrar esse coração, que não está macumunado com a corrupção, que não está macumunado com a política do toma lá e dá cá, porque é isso que nos leva a se posicionar, é isso que cria em nós uma textura espiritual tamanha, que nos faz se posicionar diante das afrontas do inimigo, diante dos gigantes do inimigo. Então eu acredito, pastor Daniel, que essa postura que se requer dos ministros, dos pastores e dos sacerdotes, precisa passar por essa vida de caráter, de integridade, de retidão e de temor a Deus. Então Elias tinha isso muito claro diante dos olhos dele, que a luta dele não era contra a carne, a luta dele não era contra o homem, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A gente precisa parar de perder tempo discutindo, entrando em embates desnecessários, até mesmo em redes sociais, com partido A, com partido B, sabe, se é da esquerda, se é da direita. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta em Belém é contra principados e potestades, essa que é a nossa luta. E Elias tinha isso muito claro diante dele. O principado de Israel estava representado pela figura de Jezabel, que era uma dominadora. Ela queria destruir a glória de Deus, apagar a autoridade de Deus, apagar o temor de Deus, apagar a adoração ao Deus vivo. Então Elias se posiciona com a autoridade espiritual para desbancar aquele altar de Jezabel. Então, para mim, pastor Daniel, é o que está faltando, e é o que precisa acontecer em Belém. Mas eu creio, tenho esperança, que os 7.000 que ainda não se dobraram, eles estão vivos, eles existem em Belém, existem no Pará e no Brasil, e eu vejo 4 deles aqui nessa noite. Que Amém? bênção. Amém. Eu quero aproveitar esse gancho do papel profético da igreja, pastor Marcelo, pastor Daniel e Eduardo, pastor Eduardo, para falar com você que é discípulo, membro, você que é jovem, adolescente, que faz parte da igreja do Senhor Jesus na terra, dentro da cidade de Belém e até mesmo próximo da cidade, das regiões metropolitanas, para despertar você para esse dia 28, porque talvez você já viu pela rede social o seu pastor chamando
Orar Belém, vem orar Belém. Você já viu alguém no YouTube, no Facebook? Mas você já se perguntou, será que eu sou importante nesse Vem Orar Belém? E a partir dessa pergunta que o pastor Marcelo vai estar te respondendo, eu quero sugerir que você, como igreja, a gente já ora dentro da igreja, a gente já faz o nosso clamor pelos interesses da nossa igreja, pelos interesses da compra do terreno da esquerda, do lado, de ampliar mais o nosso ministério, mas essa proposta é totalmente diferente, é muito diferente, porque na maioria das vezes, o grupo de intercessão e de oração, ele ora por todas as áreas da igreja, do ministério, mas ele esquece de orar pela cidade. E aí, pastor Marcelo, é importante esse discípulo, esse irmão, ele sair de dentro da igreja dele e ir lá para a praça, orar na praça? Olha, as perguntas aqui são desafiadoras, viu? Tem que ter revelação para responder, né? Mas olha, que pergunta muito boa, estratégica, e eu diria, apóstolo Natanael, que a praça é necessária. Por quê? Eu até convidaria você que nos assiste nesse momento, ainda hoje, quem sabe, ou durante a semana, pegar o livro de Neemias e ler o capítulo 10. Porque particularmente eu acredito que o capítulo 10 do livro de Neemias vai responder precisamente essa pergunta do porquê na praça. Porque lá em Neemias capítulo 10 a gente percebe Esdras se levantando pelo Espírito, pelo poder de Deus, e chamando Israel para orar. E congrega a nação de Israel exatamente numa praça. E particularmente eu entendo a necessidade de ser numa praça, porque o avivamento que nós cremos que o Senhor está trazendo, ele precisa ser patenteado pelo céu, e não por igreja nenhuma, por placa nenhuma e por denominação nenhuma. Então a praça, ela é estratégica dentro desse movimento espiritual, dentro desse sopro de avivamento da parte do Espírito, porque na praça não tem estrutura, não tem prédio, não tem placa, não tem nada. E particularmente eu acredito que esses são os pilares de um avivamento promovido pelo céu. Até porque não tem como um templo congregar a multidão que Deus quer levantar nesses dias em oração, sabe, em adoração diante da presença dEle. E eu penso também que esse movimento do Espírito de trazer essa semente de avivamento no nosso coração desconstrói algumas coisas aqui dentro, sabe? Porque eu acredito que a igreja vai terminar, e eu falo isso aqui pelo Espírito de Deus, eu acredito que a igreja vai terminar na terra, como ela começou lá em Pentecoste, sem placa, sabe? A igreja, ela nasce em Pentecoste, em Atos capítulo 2, sem estrutura, sem placa, sem CNPJ. Placa, estrutura e CNPJ é importante, pastor? Para efeito estatutário, para efeito organizacional, mas a igreja, ela é anterior a isso. A igreja é uma essência poderosa e violenta de unção e de autoridade, e ela se expressa fora das quatro paredes, sabe? Ela se expressa fora das quatro paredes. Então a praça, ela vai denotar isso no dia 28. Um só rebanho, a igreja do Senhor, com uma só alma, um só coração e um só propósito, estará congregada na praça, sem placa, sem bandeira e sem estrutura. Muito bem. Você que está nos assistindo, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Mover profético. Eu estou arrepiado aqui. É muito perceptível o mover profético do Espírito Santo. Esse mover profético do Espírito Santo, ele já vem sacudindo esse país. Aleluia. E ele vem se intensificando. A Igreja de Cristo, você que faz parte da Igreja de Cristo, você que nos assiste por esse canal de televisão, que talvez tenha ligado esse canal de televisão, você que está nos vendo no YouTube, você está sendo chamado. Porque nós somos chamados e vocacionados, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a impactar e transformar a realidade
da nossa sociedade, transformando geografias, gerando frutos do arrependimento, frutos de transformação, frutos que levam, portanto, a sociedade a viver liberdade, prosperidade. Se ainda somos reféns do subdesenvolvimento, da pobreza, da desigualdade, é porque essa transformação ainda não atingiu o coração, em primeiro lugar, daqueles que são de Cristo. Em segundo lugar, através daqueles que são de Cristo, da igreja de Cristo, da sociedade. Há um mover profético acontecendo em nosso país, há um mover profético acontecendo em nossa Belém do Pará. Dia 28, você que está nos assistindo, estaremos todos unidos, uníssonos, orando por Belém do Pará, orando pelo estado do Pará, orando pela nossa nação, pelo nosso amado e querido Brasil. Como Igreja de Cristo, nós iremos proclamar que esta nação, esse estado e esta cidade pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste, convide seu vizinho, seu amigo, seu parente. Se a sua igreja ainda não ouviu falar nesse evento, convide o seu pastor a estar presente, convide os membros da sua célula, mas não deixe de ir, não deixe de ir. Dia 28, vou repetir, para você não esquecer, 28 de janeiro, às 20 horas, na Praça do Operário, em São Brás, Belém do Pará, estaremos todos atendendo a esse chamado do Espírito Santo de Deus, orando pela nossa cidade. Não desligue sua televisão, são apenas 2 minutinhos. Em breve nós retornaremos para o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. Muito bem, voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã dessa noite. Já estou até com pena de estar terminando o nosso programa, mas recebendo aqui o pastor Marcelo Carvalho, da Igreja Batista Angelim em Belém, o apóstolo Natanael Sodré, da Igreja Batista Atos da Restauração, e com o nosso querido irmão e amigo Daniel Berg, pastor da Igreja Primeiro Amor, aqui em Belém do Pará. Como sempre, nós estamos num processo de transformação da nossa mente. O Evangelho nos constrange, nos gera arrependimento, nos gera mudança, nos gera metanoia. Essa metanoia muitas vezes vem pelo ler, ouvir e falar e proclamar a palavra. Mas também recomendamos algumas literaturas. E hoje, no terceiro bloco, e vocês vão achar graça do que eu vou ler aqui, nós vamos sugerir o livro do teólogo Antônio Carlos Costa, que chama-se Convulsão Protestante. Quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Podia ser abraça a praça. Exatamente, quando a teologia abraça a praça. Você vai abraçar a praça, Daniel Berg? Vou estar lá dia 28, com certeza. Estou convidando as pessoas a irem junto comigo. Você que está assistindo nosso programa, se você está nos assistindo agora, você não deixe passar esse convite. Vai ser um momento único, vai ser um momento profético, vai ser um momento onde você vai poder estar orando pela cidade. Eu não sei se você já fez isso, mas se você ainda não fez, aproveite, dia 28, na Praça do Operário, nos encontramos lá. Muito bem, eu queria começar com uma pergunta, para o pastor Marcelo. Eu tenho para mim, e eu comentei contigo agora há pouco, que isso é só o início, é só o começo de algo muito grande que o Espírito Santo vem fazer em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Para quem está nos assistindo, esse programa vai para aproximadamente 50 localidades. Semana passada nós tivemos inclusive a visita aqui do apóstolo Wellington Galdino, lá de Santarém, aqui, que esteve conosco aqui. De repente tem alguém de Santarém nos assistindo, tem alguém lá de Bragança, tem alguém de Tucuruí, tem alguém de Redenção, de Paragominas, Itaituba, Castanhal, Ananindeua. Essa pessoa de repente olha, vem orar Belém. Por que não vem orar Santarém, vem orar Altamira, vem orar Breves, vem orar... O que essa pessoa pode fazer? Com quem ela pode entrar em contato? De que forma ela pode levar esse movimento
para, quem sabe no futuro, a gente ter um Vem Orar Pará com todos os 144 municípios do estado do Pará, no mesmo dia, fazendo esse mover, esse ato profético. Pastor Eduardo, não foi carne nem sangue que te revelou isso, viu? Mas foi o Espírito, porque isso está plenamente alinhado com aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. E quando a gente olha Atos 1:8, por exemplo, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, é exatamente isso. Aquilo que Deus quer fazer nunca é só para a gente, nunca é só para o nosso território, nunca é só para a nossa geografia, nunca é só para a nossa denominação. Então isso está plenamente alinhado, a pergunta do pastor Eduardo, com essa expansão que Deus quer gerar. Então nós estamos sonhando, sim. Agora mesmo, ontem eu recebi já aí um movimento de pastores que já estão se movimentando na cidade de Igarapé-Açu para começar o Vem Orar Igarapé-Açu. Já há uma turma se movimentando em Benevides, Vem Orar Benevides, e essa eu creio que vai ser a chamada do Espírito para a igreja e para cada localidade, para cada um dos 144 municípios do estado do Pará, para cada, quem sabe, o Vem Orar São Luís, Vem Orar Fortaleza, Vem Orar São Paulo, Vem Orar o Rio de Janeiro, Vem Orar Brasil. É o que nós estamos sonhando e é o que nós estamos querendo ver acontecendo. Particularmente, falo isso com muita convicção, particularmente, eu não creio que o estádio do Mangueirão foi construído apenas para o Paysandu e para o Remo. Eu creio também que esse estádio foi construído para a igreja. A igreja só precisa abrir os olhos, e lhe digo aqui, apóstolo, pastor e pastor, que o que está acontecendo na praça, e serão 12 praças ao longo desse ano, é um ensaio já para nós ocuparmos o Mangueirão. A igreja de Belém vai orar e vai adorar o Senhor Jesus no estádio do Mangueirão, com um só coração, com uma só alma e com um só propósito. Antes do apóstolo Natanael Sodré contribuir, ele está doido para fazer uma pergunta e uma contribuição aqui, me lembrei de uma coisa agora. Talvez vocês saibam, talvez quem está nos assistindo, há alguns anos atrás, houve um evento aqui da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belém do Pará. E houve uma voz profética naquele evento, que proclamou que de Belém do Pará iria começar um grande processo de avivamento do Brasil. Tremendo, eu lembro disso. Você lembra disso? Possivelmente, essa profecia está se cumprindo. E aqueles que estão se colocando diante do altar, estão se colocando como servos do Deus Altíssimo, e dizem, eu estarei lá, estará fazendo parte desse processo de avivamento da nossa nação. Antes do Natanael, me perdoa, Natanael, fazer a pergunta dele, o pastor falou uma coisa aqui que me deixou curioso e eu acho que levantou a orelha do pessoal que está assistindo na televisão também. O senhor falou em 12 praças. Me explique o que é 12 praças. Por que o senhor falou isso? Pronto, muito boa pergunta. A gente vai seguir a mesma linha do que nós falamos no primeiro bloco. Nós fazíamos uma igreja a cada mês. Então a oração se concentrava dentro do templo, dentro de uma igreja a cada mês. Então a gente vai seguir esse mesmo princípio de um encontro mensal. Então nós faremos 12 praças na mesma dinâmica que nós fazíamos 12 igrejas ao longo do ano. Então Vem Orar Belém, ele é mensal. Mensal. A cada mês nós vamos ter essa reunião. Sim. Amém, glória Sim. a Deus, muito bom, pastor. Então é um movimento do Espírito, um verdadeiro ensaio para a gente ir para o estádio. Amém. E essa unidade de oração, pastor Marcelo, que já está tomando todos nós, né? A gente estava orando muito ali no nosso bairro, a gente estava orando muito ali na nossa igreja, e agora, com essa convocação de Deus em chamar a igreja de Cristo. Quem é de Cristo vem, né? Amém. Quem é de Cristo vai vir para esse mover de oração. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus, ele faz essa convocação, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo, ele orar. Ele tem que orar. Esse orar, ele vai trazer
eu gostaria que você tecesse esse comentário. Que benefício o povo dessa cidade e de todas as cidades aonde vai ser instalado o Vem Orar, que já foi proclamado aqui profeticamente, que está chegando em todas as cidades, quantos benefícios para a cidade, em todos os termos, social, econômico, quantos benefícios vai ser gerados, em vez de estar fazendo outro tipo de movimento, a Igreja do Senhor Jesus. Muito bom o texto mencionado, apóstolo Natanael, e é um texto profético, e é bom deixar grifado aqui, que 2 Crônicas 7 vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então esse chamado para orar, não é chamando o pagão, o descrente, o cético, mas é um chamado para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Porque a oração, ela é uma arma. Eu diria que uma das armas mais poderosas que a igreja tem. E eu creio que o avivamento que nós estamos sonhando, esperando e crendo que viveremos, ele vai voltar a restituir esse pilar dentro das igrejas evangélicas. Eu acredito, apóstolo Natanael, que a década passada, as senhoras ocuparam muito esse lugar da oração, né? Chamavam até as irmãs do coque, né? Era quase que tradicional, né? As irmãs da oração. Os círculos o círculo de oração das irmãs. Então, elas ocuparam esse papel, esse lugar, de uma maneira assim muito expressiva, muito significativa, muito contundente. Mas eu acredito que essa é a hora dos jovens, dos adolescentes, sabe, dessa nova geração, começar a ocupar esse lugar, sabe, e eu acredito que o Espírito Santo, ele está acendendo novamente essa chama da oração, porque o avivamento, ele nos fala de um ambiente, pessoas que vão entrar nos ônibus e vão sentir a presença de Deus e vão começar a orar dentro dos ônibus, nos Uberes, nos aplicativos, pessoas que vão adentrar nas faculdades, movimentos de oração vão começar a acontecer dentro das universidades, movimentos de oração vão começar a acontecer dentro das repartições. Então o avivamento, ele nos fala desse ambiente, desse céu que Deus faz descer numa cidade, e as pessoas então elas começam a ser tocadas, impregnadas, saturadas por uma presença tão poderosa, que elas começam a se quedar em oração como nunca antes. A oração em tempo de avivamento vira uma paixão. A oração em tempo de avivamento vira uma febre. A oração em tempo de avivamento vira alimento. Esse é o tempo. Vem orar, Belém. Vem orar, igreja. Vem orar, adoradores do Senhor. Essa é a hora. Muito bem, você que está nos assistindo na televisão, se você ficar de fora dessa, você vai perder uma grande bênção. Daniel Berg, você vai estar lá, Daniel Berg? Vou estar lá de novo. Você está fazendo uma pergunta para mim, parece como Ele Jesus tá perguntou para Pedro. Né? Exatamente. Tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? E o pessoal da Atos da Restauração vai estar presente? Todo mundo estará de joelho. Se puder, a gente já vai de joelho, né? Sim. Se puder vir de joelho já do seu bairro, orando, já vem orando. Não deixa para orar lá na praça. Eu acho que é até importante falar, né? Não deixa para chegar lá na praça para orar. Porque vai ser só uma hora de tempo. Sim. De 20 às 21 horas. Então você já vai sair da sua casa orando. Aleluia. Quando chegar na praça, você já vai se juntar ao mover da oração. Até porque não vai ter outra coisa. Sim. A não ser a oração. Sim. Muito importante a preparação anterior à oração, né, pastor? Sim, nós faremos um jejum de 12 horas. Vamos preparar o banner. Até convido você a seguir a mídia social do projeto, @Vem Orar Belém. Então siga essa página, nós estaremos colocando todas essas informações e teremos 3 dias de jejum. 26, 27, 28 será um jejum de 12 horas, de meia-noite até meio-dia, cada um vai administrar dentro da sua... Quem está nos assistindo deve fazer o jejum, deve participar, se assim o quiser? Sim, deve, né? E é importante dizer, pastor Eduardo, que aquilo que não queima no coração do líder, muitas vezes não vai queimar no coração dos liderados. Então é por isso que o texto inicial do primeiro bloco mostrou que Esdras começou a orar.
porque tudo começa na vida do líder, sabe? Aquilo que não queima no coração do líder não vai queimar no coração de ninguém. Então o desafio primeiro é para você, pastor, é para você, sacerdote, é para você, ministro, porque a igreja, de modo geral, sonha em ver essa unidade aqui. Quero deixar isso registrado, sabe, pastor Eduardo, pastor Daniel Berg. A igreja, os irmãos espalhados em todas as denominações de Belém do Pará e do Brasil, sonham, esperam, anseiam em ver os pastores dessa cidade ombreados, chorando e clamando por um avivamento. Então, eu lhe peço encarecidamente e humildemente a você, pastor, convoque o seu povo, e que o seu povo, à semelhança dos dias de Gideão, possa bradar. Eu me refiro aos 300, bradando, pelo Senhor e pelo meu pastor. Estejamos juntos. Muito bem, eu quero só te dizer que o pastor sênior da minha igreja, Igreja Primeiro Amor, frequento a mesma igreja que, me congrego na mesma igreja que o Daniel Berg, pastor Felipe Nunes tem convocado a igreja, seja na escola bíblica dominical, seja no nosso culto noturno, nós estaremos lá, a igreja Atos da Restauração estará lá, conhecemos alguns outros líderes também que nós já acionamos, já se comprometeram a estarem com a sua membresia, e você não pode ficar de fora dessa. Você que é pastor, você que é líder de célula, você que é membro, ou você que ligou a televisão, acessou o YouTube e sentiu no seu coração o desejo de estar presente conosco, dia 28, às 20 horas, na Praça do Operário, bairro de São Brás, em Belém do Pará. Primeira de 12 eventos. Serão um evento por mês? Um evento por mês. E eu tenho certeza de que você vai ser profundamente impactado nessa noite. Eu queria só fazer um convite aos apóstolos de todas as visões, todas as denominações, aos bispos e aos pastores. Você é a peça-chave, junto com a sua igreja, junto com todos os discípulos e membros, para que possamos nos unir dentro desse propósito de oração. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que a geografia das famílias do seu ministério, os bairros onde você está implantado, nunca mais será o mesmo depois desse mover de oração, porque nós vamos estar combatendo o inferno, potestades e principados que não sairão pela nossa pregação dentro da nossa igreja, não sairão pelo evangelismo dentro da nossa localidade, ou até mesmo dentro da cidade, mas vão sair pelo poder da unidade da igreja do Senhor Jesus, da oração, agora com essa convocação profética que Deus deu ao pastor Marcelo, nós nos uniremos e não vai ter inferno. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. Eu quero perguntar se o pastor Marcelo gostaria de dar uma mensagem rápida para quem está nos assistindo, desejar um boa noite, desejar um vamos lá, vamos orar Belém, comece a orar agora. Dentro do que o apóstolo falou ainda há pouco, eu deixaria só o último versículo, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele não disse edificarei as minhas igrejas, porque ele só tem uma. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus será congregada na Praça do Operário, no dia 28 de janeiro, às 20 horas. Você que é a igreja do Senhor Jesus, esteja lá conosco. Muito bem, Deus te abençoe tremendamente, te esperamos dia 28, esse foi o programa Versão Cristã desta noite. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que haja um derramar sobre a sua vida e sobre a nossa cidade de Belém do Pará.